Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Estão bem? Bom, eu já treinei, agora eu vou atender. Passei aqui rapidinho só para ter uma palavrinha com vocês sobre uma experiência que eu tive hoje lá na academia, né, com uma senhora. A gente acabou. Eu sou assim, muito na minha, muito quietinha, chego lá, faço meus exercícios, faço o que eu tenho que fazer, treino e venho embora sempre para me fazer alguma coisa, sempre, né, eu gosto também de depois ir caminhar, né, na rua. Enfim, então eu sempre tô ali focada no meu treino, mas acabei pegando amizade, né, com uma senhora ali e a gente foi trocando, né, ideias, né, e o assunto começou a surgir de depressão. E aí ela comentando, né, sobre uma pessoa conhecida dela que se suicidou agora há pouco tempo e que essa pessoa tinha tudo, né? Os pais davam tudo, era formada, tinha um bom emprego, carro, e não aparentava ter problema nenhum, que aí é onde eu fui, né, dar a minha palavra, Deus tocou no meu coração e eu dei minha palavra que além desse assunto, dessa pessoa que ela conhecia, tinha uma outra pessoa, né, um parente dela, distante, mas que estava sempre em contato e ela estava sempre dando a palavra para essa pessoa também, que também está com depressão, está cheia de problemas, então, enfim. Aí é onde eu entrei, né, com a minha palavra para ela, que às vezes a pessoa acha que tem tudo por ter bens materiais, acha que um carro, uma casa bonita, um carro do ano, acha que faculdade é, é tudo. Não é tudo. Às vezes a pessoa tem tudo, mas não tem o principal, que é o Espírito de Deus. Ah, mas você está falando que, né, quem está assistindo o vídeo vai perguntar, mas você está querendo dizer que quem tem depressão tem o Espírito de Deus? Não, muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer que quem tem a doença, se ela tiver com o Espírito de Deus, se ela estiver buscando a Deus, ela vai ter o discernimento, ela vai ter a vontade de ir procurar uma ajuda profissional. É isso que eu quero dizer. Que a pessoa, quando tem essa doença, que é uma doença que, né, é a doença do século, e não tem o Espírito de Deus, ela não sabe como que vai enfrentar. E quando tem a palavra, né, a Bíblia, eu falo muito que a Bíblia é a nossa bula da vida. Quando a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito de Deus, ele ajuda a gente a sair dos problemas, ele dá a direção. Então foi isso que eu né, falei para ela. Então, às vezes, a gente vê aquela pessoa ali com tudo, né? Acha que a pessoa não tem nada. Às vezes a pessoa está rindo do nosso lado, mas quando ela chega em casa, entra dentro do quarto dela, ela cai no choro. Ela tem um problema do passado, que não conseguiu, não procurou ajuda profissional, não procurou ajuda espiritual. Então não consegue, não consegue. E eles acabam, infelizmente. Então, isso é uma coisa muito séria. Isso, tipo assim, a gente tem que ver isso com outros olhos, tem que ver isso, ficar mais atento às pessoas, né, com esses problemas. Então, eu jamais eu prego alguma coisa contra a buscar ajuda profissional, não, muito pelo contrário. Só que, junto com a ajuda profissional, eu acho que a pessoa tem que ter o Espírito de Deus, sim, para conseguir sair do problema. E é isso, a minha palavra é essa, para vocês buscarem sempre a ajuda de Deus, sempre o Espírito, né, de Deus, e se souberem observar a família de vocês, se tem uma pessoa que está começando a estar agindo diferente, está muito no canto, se não quer sair, e dar aquela atenção, porque isso não é bobeira. Quando muitos falam que é besteira, que é bobagem, mas isso não é bobagem, isso é uma coisa muito séria. E, e às vezes a pessoa fica assim, mas porque as pessoas às vezes tem vários, às vezes é um trauma, às vezes é um problema que está passando.
Aí é onde aí acabou que mais gente começou a interagir, né, no assunto. E aí uma outra falando, mas é porque eu oro e não, na minha vida tá assim, tá assado, não. Aí onde eu falei, você ora e tá tudo dando errado, porque você tá indo pelo caminho certo. Porque você tá orando, as coisas estão dando errado para você. Mas sabe por quê? Vão até achar que, né, o que eu tô falando aqui é coisa de louco. Não, porque o inimigo se incomoda. O inimigo se incomoda. Então, quando você começa a orar, quando você começa a dar a palavra, ele começa a querer te tocar. Para quê? Para você sair do caminho que você está que é certo, que é o caminho de Deus. Então eu vou tocar, ela vai se encher, pô, tô orando e tá tudo dando errado, então, né? Que a lógica é essa. Mas não, continua nesse caminho que tudo vai dar certo. O inimigo, ele gosta disso. Então, é que nem eu faço parte do grupo do resgate. Então, eu sempre vejo, né, tem muito isso, a gente sempre tem contato com pessoas que perderam, tinham tudo e perderam tudo, e entram em depressão. Então, eu não faço parte do grupo de depressão, mas eu faço parte do grupo de resgate. Mas eu acabo tendo contato com pessoas com depressão por isso, que são pessoas que se afastaram e a gente tenta resgatar, né? Que é muito difícil, é uma luta ali, então o inimigo fica ali. Então o inimigo acaba também tocando na vida de quem quer levar a palavra, de quem quer ajudar o próximo. Então é isso que eu quis dizer. Continua orando, continua fazendo o bem, que você está no caminho certo e Deus vai te dar a resposta. É porque o, o inimigo, quando ele vê que estão falando de Deus, então eu vou tocar ali, eu vou tocar ele fica irado, ele fica irado. Então ele não vai perder tempo com quem já está lá perdido. Já está perdido, já é dele. Ele vai perder tempo para quê? Ele vai querer ir lá tocar em quem é de Deus. Enquanto a gente não está ainda firme, mesmo, ter certeza, não, eu estou passando por isso, mas eu sou de Deus, nós vamos passar por problema. Mas vai ter uma hora que não é na nossa hora, eu sempre falo, não é na nossa hora, é na hora de Deus. Deus vai dar a resposta. E Deus dá o tempo todo a resposta pra gente. A gente é que não consegue captar. Mas tanto que a pessoa que busca a Deus, que tem o Espírito, não estou falando de religião, estou falando aqui de Deus, que tem o Espírito de Deus no coração, ela passa por problemas, mas sabe como passar. Deus dá a direção para ela. Então, tipo assim, quem está me assistindo e que está distante, não tem buscado o Espírito de Deus, vai buscar, independente, não estou falando de religião, eu estou falando para buscar a Deus. Tanto que tinha uma que estava, né, ali conversando, que falou, eu oro, mas eu não vou na igreja. Tudo bem, porque aqui ninguém está falando de igreja, ninguém aqui está falando de título. Nós estamos falando aqui de Deus. Talvez aquela que vai na igreja não tenha um coração tão bom quanto aquela que busca dentro de casa. Então, é isso que eu falo. Temos que ter o Espírito de Deus no coração sempre. Não é se arrumar, botar roupa lá no pé, ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e achar que vai ser salvo. Não, é ter o coração puro, é ter o Espírito de Deus no coração, é ser cheio do Espírito Santo. É isso que vai nos dar a salvação. Não é dentro de igreja, não, porque tem muitos ali que estão ali só para dizer que está e se achando que vai ter a salvação. E às vezes tem um coração ruim, é pecador. E é isso, entendeu? Então eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando o tempo todo de Deus. Então, vamos ficar ligados, vamos prestar mais atenção aí nas pessoas em volta da gente, porque às vezes a gente pensa que não tem, tá tudo bem, na minha família não tem isso, mas às vezes tem. Às vezes a gente está com um familiar
com um problema que a gente não sabe, vamos dar mais atenção e vamos ajudar a pessoa, tanto ajuda espiritual quanto ajuda profissional, tá bom? Então minha palavra para vocês hoje foi essa. Um beijão aí, fica com Deus todo mundo. Se inscreva no meu canal e não deixa de deixar lá o like lá